Muito bem, então, resolução da UBRA de 2010. Essa questão 1 é uma questão bem comum, uma questão que não aparece muito. Muito comum entre os indígenas o uso de apitos. O menino faz um apito de bambu, fecha uma extremidade e assopra pela outra, produzindo uma nota musical. Seu companheiro faz outro apito, deixa uma extremidade aberta e assopra pela outra, produzindo uma nota uma oitava mais aguda. Sabendo que os sons mencionados são fundamentais, então. Bom, o primeiro menino fecha uma extremidade e assopra pela outra. Isso configura um tubo fechado. Como é que é o som fundamental de um tubo fechado? O som fundamental de um tubo fechado, na extremidade aberta tem que formar um ventre, na extremidade fechada tem que formar um nó. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é 1/4 da onda, né? Então, esse L aqui, vamos chamar L sendo o comprimento do tubo. Esse L equivale a lambda sobre 4. Então, o comprimento de onda que você está usando é 4 vezes o comprimento do tubo, do som fundamental. Se o tubo for aberto, é diferente, porque no tubo aberto, tu tem que formar nas extremidades abertas um ventre, então o nó fica no meio. E aí, considerando isso aqui uma onda estacionária, nós temos que isso é o L, esse L equivale a meio lambda, né, ao lambda sobre 2. Então, o lambda dessa onda é 2 vezes o comprimento do tubo. Beleza. Isso não era difícil, isso a gente vê em aula. O problema agora que é incomum é essa pergunta de uma oitava mais aguda. Bom, se ela é mais aguda, ela tem mais frequência. Isso se chama intervalo acústico. O intervalo acústico, o intervalo entre dois sons, ele é dado pela frequência de um dividido pela frequência do outro. E aí o aluno tinha que saber que quando ele é uma oitava acima, uma oitava mais aguda, significa que a frequência é o dobro da outra. Em acústica, uma oitava quer dizer que uma frequência é o dobro da outra. Então, se o I deu 2, por causa que é uma oitava, a frequência 1, né, que é a maior a frequência do aberto, sobre a frequência do fechado. Então, o que a gente conclui aqui? Que 2 vezes a frequência do tubo fechado é igual à frequência do tubo aberto. Usando quem vê lambe com frequência, se tu isola a frequência, fica a velocidade sobre lambda. Então, vou mudar a cor aqui, vou ter que usar o espaço aqui embaixo. 2 vezes a frequência do fechado, que vai ser a velocidade do fechado dividido pelo lambda do fechado, vai ser igual à frequência do aberto, que vai ser a velocidade do aberto dividido pelo lambda do aberto. Tu corta as velocidades porque o meio é o mesmo. Multiplica cruzado, 2 vezes o lambda do aberto é igual ao lambda do fechado. Mas como os dois meninos produziram sons fundamentais, né, quanto é que vale o comprimento de onda no aberto do som fundamental? Vale 2 vezes o comprimento do tubo, que é igual, então, o comprimento do aberto, que é igual ao lambda do fechado. O lambda do fechado é 4 vezes o comprimento do tubo. Então, lambda do fechado. 2 vezes 2 é 4, 4 cancela com 4. O comprimento do tubo aberto deve ser igual ao comprimento do tubo. Deve ser igual ao comprimento do tubo fechado. Uma questão bem comum e bem difícil, tá? Comprimento do fechado. Resposta letra E. Os apitos têm comprimentos iguais. O conhecimento novo aqui era saber que quando o som é uma oitava superior a outro, significa que esse intervalo acústico é o dobro do outro. Uma oitava acima quer dizer que a frequência de um é o dobro da frequência do outro. Amigo. Anda. Questão 36. Na Groenlândia, com inverno muito rigoroso, os esquimós têm como morada os iglus, que, embora feitos de gelo, podem ser habitados por quê?
que o gelo é? O gelo é um isolante térmico. Ele impede que o calor de dentro do iglu seja transportado para fora. Não é que impede, dificulta. Então não tem nada a ver com calor específico, tem a ver com condutividade térmica. Então, o calor específico não, num sistema fechado a energia depende não, a capacidade térmica do gelo também não tem nada a ver, o gelo não é bom condutor de calor. Resposta Dinamarca. O gelo não conduz bem o calor, ele tem baixa condutividade térmica. Por isso, pelo mesmo motivo que as paredes da geladeira não pode ter acúmulo de gelo. Algumas pessoas idosas usam lente de aumento para leitura. Elas afastam o olho da lente, que por sua vez fica mais próxima do objeto, o objeto entre o foco e o centro óptico da lente. A lupa é um instrumento de óptico formado por uma lente convergente, que fornece de um objeto real uma imagem com as seguintes características. Bom, aqui o que era importante e necessário? O aluno saber de cor qual é o caso da lupa, que é o que a gente estuda como sendo o quinto caso. Tu tem uma lente convergente, aqui tu tem o foco, aqui tu tem o centro. O objeto ele fica localizado entre o foco e a lente. O objeto fica aqui. E aí a imagem ela vai dar uma imagem grande aqui atrás. Todas as lentes de aumento são esse caso aqui. Claro que teria que fazer os raios fundamentais, mas não vem ao caso aqui. Essa imagem ela é direita e ela é virtual. Tu vê que para quem estudou um pouquinho aqui, né? A gente aprendeu que toda a imagem direita é virtual. Não existe imagem real direita. Então tu vê, ó, real direita, não pode. Toda a imagem real é invertida, então essa aqui poderia. Real e direita também não pode. Virtual e invertida não pode. Ficaria só entre duas. Então é claro que o caso da lupa é virtual, direita e maior. Aí sim teria que saber de cor. O objetivo da lupa é ampliar. Só que a imagem que tu enxerga é uma imagem virtual justamente porque a imagem é direita. Muito bem. Vamos para 38. Ainda hoje é muito comum a exibição de faquires, indivíduos que publicamente se submetem a jejuns rigorosos e duras provas de sofrimento físico. Deitados em camas de pregos com as pontas voltadas para cima, esses faquires não se machucam quando estão deitados na cama. Por quê? Letra A. A ponta dos pregos são tortas e ninguém nota. Não. O faquir não é esquemão. O peso do faquir se distribui numa área muito maior. Com certeza, a resposta é Brasil. O que é isso? É uma questão de pressão. A pressão que o faquir exerce sobre o prego é o peso dele dividido pela área. Se ele tenta ficar de pé, por exemplo, em cima dos pregos, o peso dele vai ser distribuído numa área muito pequena. Isso vai dar muita pressão e aí o prego vai afundar na sola do pé. Por isso que ele tem que deitar. O fato de ele deitar aumenta a área, ele distribui o peso dele em vários pregos. E como eles são pessoas de pouca massa, o peso é pequeno, isso resulta numa pressão suportável pela pele. E aí eles não se machucam. Vou limpar aqui, vamos para 39. Vladimir dos Santos, uns 39 anos, 5 deles sem visão, tá. Muita coisa aqui, né? Vamos para a parte que interessa. Treina sozinho numa pista na Praça do Rio, em Rio Grande. A bengala indica o caminho das 40 voltas diárias do circuito onde treina. Passa pelo marco 10 km da estrada às 10 horas e 4 minutos. A seguir pelo marco 14 da mesma estrada às 10 horas 12 e 20 segundos. A velocidade média entre as passagens dos dois marcos foi uma questão muito mais de matemática do que de física. Velocidade média, distância que andou pelo tempo que levou. Importante sempre dar uma olhada na resposta, ver se está em km por hora ou metros por segundo. Aqui está em metros por segundo. Qual é a distância que ele anda? Se ele vai do marco quilômetro 10, é como se ele estivesse saindo da posição 10 e indo até a posição 14. Então ele está andando uma distância de 4 km. 4 km são 4.000 metros. Para já fazer em metros por segundo. Quanto tempo ele levou? Ele está às 10 horas e 4 minutos e depois ele vai até às 10 horas 12 minutos e 20 segundos. Então tu tem 10 horas e 4 minutos como sendo o teu tempo inicial
E aqui nós temos 10 horas, 12 minutos e 20 segundos. Esse intervalo de tempo vale quanto? Quanto vale esse ΔT? Bom, dos 4 minutos para os 12 minutos, né? 12 menos 4 é 8, ele leva 8 minutos. Ele leva 8 minutos mais 20 segundos. Então, nós temos um tempo de 8 minutos e 20 segundos. Como nós queremos tudo em segundos, 8 minutos, o que eu tenho que fazer? 8 vezes 60. 1 minuto e 60 segundos, 8 vezes 6, 48. Então, eu tenho aqui 480 segundos mais 20 segundos. Então, o meu tempo total é um tempo de 500 segundos. Corta e corta, corta e corta. 40 dividido por 5, eu tenho uma velocidade média de 8 metros por segundo. Uma questão relativamente trabalhosa na parte matemática, mas não uma questão que possa ser considerada difícil. A questão 40. O arco e flecha é um dos poucos esportes com deficientes para competir. Tá. Um arqueiro lança do solo uma flecha com velocidade de 100 numa direção que forma 53 com a horizontal. Desprezando a resistência do ar e adotando 10, a altura máxima alcançada pela flecha será. Bom, aqui tem várias maneiras de fazer isso, né? Tu pode fazer isso por energia ou tu pode fazer isso por lançamento oblíquo. O que acontece? Tu lançou a flecha, vou aproveitar a própria linha da questão aqui, com uma velocidade inicial de 100 metros por segundo, formando um ângulo de 53 graus com a horizontal, ok? Isso é lançamento oblíquo. A altura que a flecha sobe depende única e exclusivamente da componente da velocidade no eixo y. Então, nós temos uma componente da velocidade aqui chamada VOY. O que é o VOY? É o VO vezes o seno do ângulo. Afinal de contas, o eixo y é o eixo dos senos. Então, o seno de 53, por isso que ele te deu os valores. A velocidade inicial é 100 e o seno de 53 ele pede para usar 0,8. Então, nós temos uma velocidade inicial y de 80 metros por segundo. O que eu te ensinei a fazer sobre lançamento oblíquo? Tu esquece agora que o lançamento é oblíquo. Isso aqui é como se tu estivesse lançando a bola para cima, na vertical para cima, com uma velocidade inicial de 80. O que a gente aprendeu? Na queda livre, como a gravidade que eles pedem para usar é 10 metros por segundo ao quadrado, para achar o tempo de subida, basta dividir o inicial por 10. Se tu lançar uma pedra para cima com 80 metros por segundo, o teu tempo de subida, ela sobe um tempo de 8 segundos. E aí tu sabe agora da queda livre, que a variação de altura é a velocidade inicial vezes o tempo, menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Menos porque está subindo contra a gravidade. A inicial é 80, o tempo de subida é 8 segundos, a gravidade é 10 vezes 8 ao quadrado sobre 2. Então, a variação da tua altura vai ser 640 menos 320. Isso aqui vai dar 320. Então, a flecha sobe uma altura de 320 metros. Brasil. E a última dessa prova, 41, diz: um pipoqueiro de massa 90 e um dogueiro de massa 70 empurram seus carrinhos lado a lado, mantendo velocidade uniforme igual, sendo que um dos carrinhos do dogueiro e do pipoqueiro possuem mesma massa. Se ambos sobem uma rampa e atingem uma altura maior e plana, podemos afirmar que na subida da rampa até atingir o patamar, o dogueiro em relação ao pipoqueiro. Bom, o que nós temos aqui? Massas diferentes, né? O que acontece? Os dois estão andando numa reta e eles vão subir uma ladeira. Né? Se ambos sobem uma rampa e atingem uma altura maior e plana. Se ambos subiram a mesma rampa, o ΔH foi o mesmo. O que é trabalho? Trabalho será o peso vezes a variação de altura. A massa do pipoqueiro é maior que a do dogueiro. Então,
ele tem mais peso, e a variação de altura é a mesma. Então, primeira conclusão, o trabalho do pipoqueiro é superior ao trabalho do dogueiro. Vamos ver aqui, né? Podemos afirmar que o dogueiro, em relação ao pipoqueiro, o que o dogueiro realizou? O dogueiro realizou menos trabalho. Então, mais trabalho não. A mesma quantidade de trabalho não. Agora ele está falando aqui em potência e energia. Bom, beleza. O que é potência? Potência é trabalho sobre tempo. O que a questão diz? A questão diz que eles estão lado a lado. E que, então, ambos, se eles sobem a rampa lado a lado, ambos levam o mesmo tempo. Se o pipoqueiro, né, realiza um trabalho maior no mesmo tempo, a potência do pipoqueiro também é maior que a potência do dogueiro. Portanto, como a pergunta é do dogueiro em relação ao pipoqueiro, a potência do dogueiro é menor, ele desenvolve uma potência menor. Certo? Beleza, valeu. Fala,